Bom dia a todos! O presente trabalho fala sobre como o equilíbrio da microbiota intestinal pode influenciar diretamente o humor e o surgimento de transtornos mentais em jovens adultos. Esse tema é importante porque mostra que o intestino não atua só na digestão, mas também pode afetar nosso bem-estar emocional e mental. Nos últimos anos, várias pesquisas têm mostrado que existe uma comunicação constante entre o intestino e o cérebro, chamada de eixo intestino-cérebro. Essa ligação faz com que alterações no intestino possam influenciar o funcionamento do cérebro e o comportamento das pessoas. Quando há um desequilíbrio nessa microbiota, conhecido como disbiose, podem surgir inflamações e mudanças químicas que afetam a produção de neurotransmissores, interferindo no humor e até contribuindo para o aparecimento de transtornos mentais. Por isso, entender como essa relação funciona é essencial para pensar em formas de cuidar da saúde mental por meio de hábitos que favoreçam o equilíbrio intestinal. O objetivo deste trabalho é entender, por meio de uma revisão bibliográfica, como o equilíbrio da microbiota intestinal pode ajudar na manutenção da saúde mental de jovens adultos, destacando os principais mecanismos e fatores que influenciam essa relação. A justificativa da pesquisa é o aumento dos casos de ansiedade e depressão entre jovens adultos, muitas vezes causado pelo estresse do estilo de vida moderno. Diante disso, torna-se importante investigar como a microbiota intestinal pode influenciar o humor e os transtornos mentais. O estudo busca ampliar o entendimento sobre a conexão entre o intestino e o cérebro e contribuir para novas estratégias de cuidado em saúde mental, integrando a nutrição, neurociência e psicologia para promover o bem-estar emocional. Este conteúdo foi elaborado a partir de referenciais teóricos previamente selecionados na literatura recente, contemplando estudos que abordam o papel da microbiota intestinal na saúde física e mental. Os textos citados foram utilizados como base conceitual para fundamentar a discussão apresentada, considerando pesquisas atuais que destacam a relação entre a composição microbiana no intestino, o eixo cérebro-intestino, a modulação de neurotransmissores e o impacto desses fatores no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Assim, as informações descritas foram construídas a partir dessas referências, que serviram de suporte científico para aprofundar o entendimento sobre o tema e sustentar a argumentação exposta ao longo do trabalho. Então temos a metodologia, que ela foi de acordo com as recomendações do modelo Prisma, só que adaptada ao contexto das revisões narrativas. O objetivo dela foi reunir e analisar as evidências científicas atuais sobre a influência da microbiota intestinal no humor e nos transtornos mentais, especificamente em jovens adultos. Então, a busca ela foi por publicações científicas nacionais e internacionais. Foram utilizadas bases de dados da PubMed, do Google Acadêmico, periódico CAPES e também em publicações institucionais, como, por exemplo, do Ministério da Saúde. Além disso, foram utilizados artigos publicados entre 2015 e 2025, priorizando aqueles que têm acesso aberto, texto completo, publicados em inglês e em português. Para ser uma busca mais estratégica, utilizamos descritores indexados no DEX e também utilizamos os operadores AND e OR. Utilizamos os principais termos em inglês, como, por exemplo, saúde mental, depressão, microbiota intestinal, jovens adultos, estresse, ansiedade, e entre outros. Utilizamos a inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT, para ser um apoio de ideias de correção de erros ortográficos e gramaticais. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados entre 2015 a 2025, com os estudos originais, as revisões sistemáticas e as narrativas. Essas pesquisas elas foram envolvendo os públicos jovens adultos de 18 a 40 anos, com textos disponíveis na íntegra em inglês e português. Os critérios de exclusão foram os trabalhos com animais e modelos in vitro, os estudos que tiveram o enfoque em doenças gastrointestinais, mas sem relação com o humor, os artigos duplicados e assim a metodologia clara deles, e também os relatos de casos e resumos de congresso. Aqui temos o fluxograma do modelo Prisma para ficar bem mais perceptível as etapas das buscas. Com a nossa filtragem, identificamos nas bases de dados 115 resultados. Com isso,
Foram removidos antes da triagem, por questões de repetição, 17 resultados. Assim, para a triagem, ficaram 98 resultados. Após foram excluídos 70 por não serem específicos sobre jovens e saúde mental, como também foram excluídos os que não responderam à pergunta norteadora. Com isso, o total de estudos incluídos se resultaram em 11. A revisão bibliográfica mostrou que há uma forte relação entre a microbiota intestinal e os transtornos mentais em jovens adultos, evidenciando que o equilíbrio microbiano influencia diretamente o humor, comportamento e a saúde emocional. Deste modo, foi observado que a desbiose intestinal está associada ao surgimento de ansiedade, depressão e alterações cognitivas. Além disso, estudos apontam que o equilíbrio da microbiota interfere na resposta imunológica, no metabolismo de neurotransmissores e no bem-estar psicológico, sendo que baixos níveis de micronutrientes, como a vitamina D, estão relacionados a sintomas depressivos. Ademais, verificou-se que a interação entre o estresse e a microbiota tem papel importante na resiliência física e mental. Por fim, foram identificadas limitações metodológicas e a necessidade de maior padronização e ampliação de ensaios clínicos para compreender de forma mais profunda os mecanismos biológicos que envolvem o eixo intestino-cérebro. O desequilíbrio da microbiota intestinal, disbiose, frequentemente causado pelo alto consumo de produtos ultraprocessados e baixa ingestão de fibras, impacta diretamente a saúde mental. A microbiota atua no eixo intestino-cérebro, sendo fundamental. A disbiose contribui para o desenvolvimento de transtornos como depressão e ansiedade, ao promover inflamação sistêmica, aumentar a permeabilidade intestinal e alterar o metabolismo de neurotransmissores, como a serotonina e o triptofano. Estudos indicam que a modulação da microbiota, como o uso de probióticos e psicobióticos, podem ser benéficas. Uma dieta equilibrada e rica em micronutrientes exerce efeitos benéficos na função cerebral e na regulação do humor. A alimentação tem um papel fundamental na manutenção da função cognitiva. Destaca-se o papel específico da vitamina D, cuja deficiência em jovens adultos tem correlação negativa com níveis séricos e sintomas depressivos. A ingestão adequada de micronutrientes, como a vitamina D, atua como fator protetor contra sintomas depressivos e ajuda a preservar a função cognitiva. O estresse fisiológico e psicológico, exemplo, demandas intensas, privação de sono, influencia amplamente o eixo intestino-cérebro e a microbiota. O estresse é capaz de alterar a composição microbiana, provocar desbiose e levar à quebra da integridade da barreira intestinal, aumentando a permeabilidade. Essa desregulação está associada à ativação de respostas inflamatórias sistêmicas que, por sua vez, influenciam o funcionamento neuropsicológico, ressaltando o papel da microbiota na regulação emocional e resistência ao estresse. Apesar dos avanços, a pesquisa enfrenta desafios que limitam a consolidação e aplicação dos resultados. O principal é a heterogeneidade metodológica dos estudos, que dificulta a comparação de dados. Outras lacunas incluem a compreensão exata dos mecanismos causais. Direção da causalidade. O impacto da influência de fatores externos, dieta, medicamentos, estilo de vida, e a escassez de ensaios clínicos de longo prazo, bem controlados e em população saudáveis, necessários para evidências robustas de intervenções. A partir dessa revisão, o estudo conclui que o equilíbrio da microbiota intestinal não é apenas um detalhe, mas sim uma das chaves fundamentais para a manutenção do bem-estar emocional. Em outras palavras, cuidar do intestino significa, intrinsecamente, cuidar da mente. A equipe responsável por este trabalho espera sinceramente que este estudo não só adicione conhecimento à área, mas que também possa incentivar novas pesquisas e, sobretudo, novas práticas de cuidado, que enxerguem o ser humano de forma integral, unindo harmoniosamente corpo e mente. Muito obrigada!